Quando minha nora disse que eu deveria me contentar com crochês e tardes na varanda, sem atrapalhar a energia jovem da família, não retruquei com lágrimas ou gritos, apenas balancei a cabeça com um meio sorriso, sabendo que, em breve, a verdade sobre quem segurava as rédeas daquela casa viria à tona como um trovão. Meu nome é Clara Mendes, tenho 70 anos e passei quase 4 décadas como enfermeira-chefe em um hospital público em Salvador. Entrei no serviço público aos 25, após me formar com sacrifício, trabalhando à noite para pagar os estudos. Sempre fui uma mulher de fibra, acostumada a lidar com emergências, a salvar vidas e a manter a calma sob pressão. Acreditava que a família era um reflexo disso, um lugar de apoio mútuo, onde o respeito era tão natural quanto o ar que se respira. Mas a vida tem um jeito de ensinar que nem sempre o que você dá é o que recebe. Meu marido, José Lima, partiu há 12 anos, vítima de um câncer que lutamos juntos por 3 longos anos. Ele era contador, um homem meticuloso que cuidava das nossas finanças com precisão. Sua morte me deixou um vazio que nunca expliquei direito, mas também uma pensão razoável que, junto à minha aposentadoria como servidora, garantiu uma estabilidade que eu jamais imaginara na juventude. Moramos em um sobrado confortável no bairro da Pituba, quitado com o seguro de José e muito suor meu. Temos um filho, Rafael Costa, hoje com 44 anos, casado com Beatriz Almeida, uma arquiteta de 41 anos que vive correndo atrás de projetos. Eles me deram 3 netos. Miguel, de 15 anos, um garoto introspectivo que adora tecnologia. Laura, de 13, apaixonada por música. E o pequeno Caio, de 8, uma energia que não para quieto. Desde que me aposentei, aos 62, mergulhei de cabeça no papel de mãe e avó. Pagava o colégio particular dos netos, as aulas de violão da Laura, o curso de programação do Miguel, até os brinquedos mais caros do Caio. Rafael e Beatriz me enchiam de elogios, chamando-me de a base da família, e eu me sentia completa, como se meu propósito fosse sustentar a felicidade deles. Mas aos poucos comecei a perceber rachaduras nessa harmonia. Rafael, que antes me contava sobre o trabalho na construtora, passou a me procurar só quando precisava de algo. Mãe, o carro quebrou, pode ajudar com o conserto? Ou a escola aumentou a mensalidade, você cobre? Beatriz, sempre tão educada, começou a soltar comentários sutis, mas afiados, sobre minha mania de querer controlar tudo. Os netos, que adoravam minhas histórias de hospital, começaram a me tratar com uma distância fria. Miguel respondia com monossílabos, Laura revirava os olhos quando eu sugeria algo, e até Caio, meu xodó, parecia mais interessado no tablet que dei do que em conversar comigo. Eu ignorava esses sinais, achando que era coisa da idade deles ou do estresse da vida moderna. Afinal, eu era a avó, a mãe, a provedora. Meu papel era facilitar, não complicar. Tudo mudou na véspera do aniversário de 13 anos da Laura. Ela sonhava com uma festa temática de música, com uma banda ao vivo e decoração caprichada. Rafael e Beatriz, empolgados, sugeriram algo grandioso, mas logo veio o pedido. Mãe, você poderia bancar? Sabe como é? A construtora está apertada e a Beia está esperando um pagamento grande que ainda não caiu. Concordei, como sempre. Aluguei um espaço charmoso, contratei a banda que Laura queria, organizei um buffet com tudo que ela amava. Gastei quase 15 mil reais, mas ver o sorriso da minha neta valeria qualquer preço. Ou pelo menos era o que eu pensava.
Na noite antes do evento, Beatriz veio ao sobrado para acertar os últimos detalhes. Estávamos na sala, com os netos brincando no quarto, quando ela soltou a frase que me atravessou como uma faca. Clara, você já pensou em ficar mais em casa? Sabe, às vezes sua energia não combina com a vibe jovem da festa. Laura está numa fase que quer curtir com os amigos, sem a avó por perto controlando tudo. Fica na sua, fazendo seus crochês, olhando a vista da varanda. É mais tranquilo para você. Fiquei sem ar, como se o chão do meu próprio lar tivesse desmoronado. Perguntei, com a voz tremendo, se eu estava atrapalhando. Beatriz riu, tentando suavizar. Não é isso, sogra, mas você já está com 70, né? Às vezes, cansa rápido, reclama do barulho. A gente só quer que a Laura aproveite sem se preocupar. Rafael, que chegou nesse momento, reforçou. Mãe, é melhor assim. Você já fez tanto por nós, agora descansa. A gente filma tudo para você ver depois. Até Laura, que ouviu a conversa da porta, disse, com um tom que misturava pena e impaciência. Vovó, fica de boa, tá? Eu te mostro as fotos. Miguel e Caio riram, como se fosse uma piada leve. Saíram todos, me deixando com o eco das palavras deles na cabeça. Naquela noite, não dormi. Sentei-me na varanda, olhando as luzes de Salvador, e pela primeira vez em anos questionei meu lugar naquela família. Eu, que pagava as contas, que organizava as festas, que sustentava os sonhos deles, era agora um peso, uma velhota que atrapalhava a vibe. O amanhecer trouxe uma clareza que eu não sentia há tempos. Não era tristeza, nem raiva, mas uma determinação fria, como a que eu tinha nas noites de plantão no hospital, quando precisava tomar decisões rápidas para salvar vidas. Levantei-me às 5 horas, fiz um café forte e comecei a agir. Primeiro, liguei para o buffet da festa. Com a voz firme, cancelei tudo. Quero o reembolso integral, ou pelo menos o que for possível. O gerente tentou argumentar mencionando taxas, mas eu insisti. Cancele, é uma decisão final. Depois, a banda. Desculpe, mas o evento não vai mais acontecer. Em seguida, o banco. Pedi ao meu gerente senhor, Eduardo, que bloqueasse as transferências mensais de 3.000 reais que eu fazia para Rafael, além de cancelar o cartão suplementar que Beatriz usava para despesas da casa. Ele perguntou se era uma emergência. Não, apenas uma questão de justiça, respondi. Por fim, a locadora do espaço. Cancelei a reserva, aceitando a multa sem hesitar. Cada ligação era um passo para me libertar de um papel que eu mesma havia aceitado por tanto tempo. Eram 8 horas quando meu celular tocou. Era Rafael, desesperado. Mãe, o que está acontecendo? O buffet ligou dizendo que foi cancelado. Os cartões não funcionam. Expliquei, com uma calma que me surpreendeu. Se eu não sou bem-vinda na festa que estou pagando, então meu dinheiro também não é. Beatriz pegou o telefone, quase chorando. Clara, por favor, foi um mal-entendido. A Laura está arrasada, pensa nas crianças. Mas eu já havia decidido. Desliguei e coloquei o celular no modo silencioso. Sentei-me na varanda, com outro café, imaginando-os correndo atrás de soluções, percebendo, pela primeira vez, o vazio que minha ausência deixaria. Naquele momento, senti que estava recuperando algo que havia perdido. Meu valor. Não era mais a avó conveniente, mas Clara, a mulher que merecia respeito. A tarde se arrastou com uma lentidão deliberada, enquanto eu folheava um antigo álbum de fotos na varanda, revivendo memórias de plantões noturnos e risadas com José,
Momentos que agora pareciam ecos distantes de uma vida onde eu era protagonista, não coadjuvante. O celular vibrava insistentemente no modo silencioso, mas eu o ignorei, preferindo o canto dos pássaros no coqueiro vizinho à histeria que imaginava do outro lado da linha. Por volta das 14 horas, ouvi batidas fortes na porta. Era Beatriz, com o rosto corado e os cabelos desgrenhados como se tivesse corrido uma maratona. Ela irrompeu na sala sem esperar convite, os olhos faiscando. Clara, o que você fez? A festa da Laura está destruída. O espaço ligou dizendo que foi cancelado e o cartão não passa nem para comprar um sanduíche aqui na rua. Servi água para ela, mantendo a compostura de quem já vira crises piores no hospital, e respondi: se minha presença é um incômodo, imaginei que meu apoio financeiro também seria desnecessário. Vocês queriam independência, não é? Beatriz desabou no sofá, alternando entre súplicas e acusações. Você está sendo cruel com as crianças. Laura está chorando no quarto, achando que a festa dela evaporou por causa de uma briga boba. E o Caio? Ele nem entende, só pergunta pela vovó que prometeu bolo de chocolate. Aquilo me tocou, confesso, porque Caio era o mais inocente ali, com seus olhos curiosos e abraços apertados. Mas eu me mantive firme, recordando como eles riam da minha energia velha na noite anterior. Rafael chegou meia hora depois, trazendo Miguel e Laura, que pareciam sombras de si mesmos. Miguel com os fones de ouvido pendurados no pescoço, evitando meu olhar, e Laura com os olhos inchados, clutching um violão miniatura que eu havia dado no Nirenexê. Natal passado. Mãe, isso é loucura. Vamos resolver como adultos, disse Rafael, tentando soar razoável, mas sua voz tremia de frustração. Sentamos à mesa da cozinha, onde preparei sanduíches improvisados, e eu os ouvi despejar justificativas, que era estresse do trabalho, que as crianças precisavam de espaço, que eu interpretara mal uma preocupação genuína. Mas entre as palavras via a verdade nua. Eles se acostumaram a me ver como uma fonte inesgotável, não como uma pessoa com sentimentos. Miguel murmurou: Vovó, eu não quis te magoar, mas às vezes você conta as mesmas histórias do hospital e a gente quer variar. Laura acrescentou baixinho: Desculpa, mas eu estava animada para dançar sem ninguém me vigiando. Caio, que veio mais tarde com a babá, subiu no meu colo e perguntou: Por que a festa sumiu, vovó? Você tá brava? Aquilo quase me quebrou, mas respondi com gentileza: Não é raiva, meu amor. É sobre aprender que palavras machucam tanto quanto ações. Enquanto a conversa se estendia, decidi revelar minha próxima jogada. Peguei o telefone e marquei uma consulta com a doutora Sofia Nunes, minha advogada há anos, especializada em direito familiar. Fiz na frente deles para que ouvissem: preciso revisar meu testamento com urgência amanhã de manhã. Beatriz empalideceu. Testamento? Clara, você está exagerando? Isso é chantagem? Expliquei que não era vingança, mas realinhamento. Meu patrimônio, construído com noites insones e economias apertadas, não iria para quem me via como um fardo. Rafael tentou negociar. Mãe, a gente pode refazer a festa menor. Você vem. E esquecemos isso. Mas eu neguei, dizendo que o problema ia além de uma celebração. Era sobre anos de gratidão fingida. Eles saíram abatidos, prometendo refletir, mas eu sabia que o pânico pelo dinheiro falaria mais alto que o remorso. Na manhã seguinte, o sol baiano entrava pelas janelas do escritório da doutora Sofia, um lugar aconchegante com vistas para o mar.
Contei tudo sem floreios, desde os comentários sutis até o cancelamento da festa. Ela ouviu atenta, tomando notas em um bloco amarelo. Clara, você tem direito a proteger seu legado. Vamos redigir algo que reflita sua nova visão. O Novo Testamento surgiu ali. O sobrado iria para uma ONG que cuida de enfermeiras aposentadas em dificuldades. Um gesto que eu apoiava há anos. As poupanças seriam divididas entre fundos para a educação musical, em homenagem à Laura, e programas de tecnologia para jovens como Miguel. Para Caio, um fundo de confiança acessível aos 18, condicionado a voluntariado em hospitais. Para Rafael e Beatriz, deixei apenas itens pessoais. O relógio de José para ele e minhas joias antigas para ela. Nada de herança farta. Isso os fará valorizar o que realmente importa, disse Dofeira. Sofia, enquanto eu assinava, sentindo um alívio, como se removesse um curativo antigo de uma ferida cicatrizada. De volta ao sobrado, encontrei uma mensagem de voz de Beatriz. Clara, precisamos conversar de novo. Os meninos estão confusos e a gente está disposto a mudar. Ignorei por enquanto, optando por uma caminhada pela orla, onde o mar agitado espelhava minha turbulência interna. Pensei em José, que sempre dizia: Clara, sua força está na paciência, mas não na submissão. À noite, Rafael apareceu sozinho, com uma garrafa de vinho que eu adorava, tentando reconciliação. Mãe, eu errei feio. Me acostumei a depender de você, mas não vi como isso te diminuía. Conversamos por horas, ele admitindo como o trabalho na construtora o tornara distante, e Beatriz, com sua agenda lotada, esquecera o básico da gratidão. Prometeu visitas sem pedidos, conversas reais, mas eu mantive o testamento em segredo por hora, testando se as mudanças viriam do coração ou do medo. Dias viraram semanas e notei shifts sutis. Laura veio sozinha um dia, com seu violão pedindo para eu ensinar uma canção antiga que ouvi no hospital. Tocamos juntas, rindo de erros, e ela confessou. Vovó, eu sinto falta das suas histórias, mas antes eu era boba. Achava chatas. Miguel trouxe seu laptop, mostrando um programa que criou, inspirado em relatos meus de emergências médicas. Caio desenhou um cartão. Melhor vovó do mundo sem festas chatas. Beatriz ligava para bater papo sobre o dia, sem menções a dinheiro. Rafael ajudou a consertar uma torneira vazando, algo que nunca faria antes, mas eu observava, cética, sabendo que transformações verdadeiras demoram. Uma vizinha, Dona Isabel, que sabia de parte da história, comentou durante um chá. Clara, você está brilhando mais. Família que respeita vem por amor, não por herança. Aquilo me fortaleceu, confirmando que eu não estava sozinha nessa jornada de redescoberta. Quando finalmente revelei o Novo Testamento, numa reunião familiar improvisada na sala, o choque foi palpável. Rafael leu o documento, os olhos arregalados. Mãe, você deu tudo para ONGs? E nós? Expliquei que era sobre legado, não punição. Vocês têm saúde, empregos, capacidade. Meu dinheiro vai ajudar quem realmente precisa, como eu ajudei vocês por anos. Mas se mudarem de verdade, quem sabe o futuro? Beatriz chorou, admitindo. Eu fui egoísta, via você como suporte, não como pessoa. As crianças reagiram melhor. Miguel disse que entendia. Laura prometeu visitas semanais. Caio só quis um abraço. Naquela noite, sozinha novamente, senti uma paz profunda,
como se o mar lá fora tivesse acalmado. A família estava se reerguendo, não sobre dinheiro, mas sobre respeito tardio. E eu, Clara, renascia como a enfermeira que sempre salvou vidas, começando pela minha própria. Com o passar das semanas, o ritmo da vida no sobrado ganhou contornos inesperados, como se as paredes ecoassem não mais com silêncios pesados, mas com risos espontâneos e conversas que brotavam sem agenda. Uma manhã chuvosa, Miguel apareceu de surpresa, carregando uma caixa velha que encontrara no sótão deles. Vovó, olha isso! São fotos antigas do papai quando era pequeno. Me conta como ele era na escola. Sentamos no tapete da sala, espalhando as imagens amareladas. E eu revivi anedotas de Rafael moleque, correndo atrás de pipas na praia ou aprontando no colégio. Miguel ria, comparando. Ele era bagunceiro como eu sou com códigos agora. Pela primeira vez, via nele não um neto distante, mas um aliado curioso, faminto por raízes que eu plantara décadas atrás. Laura, não muito depois, me convidou para um recital improvisado no parque próximo. Ela no violão, eu como plateia exclusiva. Vovó, toca comigo aquela música baiana que você cantava para os pacientes, pediu. E ali, sob as árvores gotejantes, nossa melodia misturou gerações, afugentando a chuva com harmonia. Beatriz, surpreendentemente, começou a se abrir sobre suas lutas na arquitetura. Clara, você lidava com tanta pressão no hospital. Como mantinha a cabeça no lugar? Nossas tardes viraram sessões de chá com confidências, onde eu compartilhava truques de resiliência e ela admitia. Eu te via como uma figura distante, mas agora percebo que você é uma mentora. Rafael, por sua vez, propôs um projeto conjunto: reformar o Jardim dos Sobrados, que andara negligenciado. Passamos fins de semana cavando terra, plantando flores tropicais, suando juntos enquanto ele confessava. Mãe, eu me perdi no trabalho, achando que dinheiro resolvia tudo. Mas plantar aqui me lembra que raízes verdadeiras vêm do tempo compartilhado. Caio, o furacãozinho, inventava jogos malucos. Vovó, vamos fingir que o jardim é um hospital e eu sou o paciente maluco. Seus gritinhos enchiam o ar. E eu, com artrose ou não, rolava na grama, curando feridas imaginárias com beijos. Dona Isabel virou presença constante, trazendo receitas de bolos caseiros e opiniões afiadas. Clara, veja como eles florescem quando não há rede de segurança. Você os forçou a crescer. Uma noite, durante um jantar que organizei, sem ostentação, só pratos simples que José amava, a família toda se reuniu sem pretextos financeiros. Conversamos sobre sonhos. Miguel querendo desenvolver um app para idosos solitários, inspirado em mim. Laura compondo uma canção sobre avós guerreiras. Caio desenhando um super-herói baseado na minha carreira de enfermeira. Rafael ergueu um brinde. A Clara, que nos ensinou que família não é conta bancária, mas coração aberto. Beatriz acrescentou com olhos úmidos. Obrigada por não desistir de nós, mesmo quando merecíamos. Naquela mesa, senti o tecido familiar se remendando, não com linhas frágeis de interesse, mas com fios robustos de empatia genuína. Mas nem tudo era idílio. Sombras do passado espreitavam. Uma discussão surgiu quando Rafael mencionou um aumento no aluguel. Mãe, talvez você pudesse... Não, esquece, a gente resolve sozinhos. Vi o teste ali e respondi. Vocês conseguem? Confio nisso. Eles resolveram, cortando os supérfluos, e voltaram mais fortes, contando como negociaram com o locador. Laura
teve uma crise na escola, brigando com amigas e veio chorando para mim. Vovó, me ajuda a se entender por que as pessoas mudam. Compartilhei lições de pacientes que vira se transformar e ela saiu mais resiliente. Miguel enfrentou um bug no seu código que o frustrava. É como se nada funcionasse. Orientei-o a depurar, passo a passo, como eu fazia com diagnósticos médicos. E o brilho nos olhos dele, ao resolver, foi recompensa suficiente. Com o tempo, incorporei rotinas novas. Aulas de yoga na praia ao amanhecer, onde encontrava outras idosas compartilhando histórias de reinvenção. Uma delas, Dona Maria, virou amiga. Clara, você inspirou minha própria revolta. Parei de bancar os filhos preguiçosos. Nossas caminhadas viraram fóruns de empoderamento, discutindo como a idade não é declínio, mas acúmulo de sabedoria. Rafael notou a mudança. Mãe, você está mais viva que nunca. Me ensina esse truque? Convidei-o para uma sessão. E ali, entre posturas e respirações, ele admitiu medos profundos sobre o futuro, fortalecendo nosso laço. Uma surpresa veio quando Beatriz me pediu para acompanhar um projeto dela. Clara, você entende de espaços funcionais? Vem ver esse hospital que estou desenhando? No canteiro de obras, opinei sobre fluxos de emergência, baseando-me na experiência, e ela incorporou as ideias. Sua visão salvou o layout. Aquilo me fez sentir útil de novo, não como provedora, mas como conselheira valorizada. Os netos seguiram o exemplo. Caio me contratou como contadora de histórias para sua turma na escola, onde narrei aventuras reais de salvamentos, cativando as crianças. Miguel me consultou para um podcast sobre profissões antigas. Vovó, grave um episódio comigo. Laura compôs uma música dedicada para a avó que cura almas. Meses se entrelaçaram como as flores no jardim, florescendo em padrões imprevisíveis. Uma viagem em família surgiu, não bancada por mim, mas dividida. Um fim de semana em Ilhéus, custeado por todos. No carro, cantamos músicas velhas, paramos em praias escondidas e, pela primeira vez, eu não era o centro das reclamações, mas da diversão. Rafael parou o veículo num mirante. Mãe, obrigado por nos forçar a ver o que importava. Beatriz abraçou-me. Você nos salvou, Clara. Os netos ecoaram, com abraços coletivos que aqueceram mais que o sol baiano. Dona Isabel, numa visita, riu. Olha só, a família reinventada. Você é uma mestra nisso. Refleti sobre José, imaginando-o aprovando do alto. Minha vida, aos 70, pulsava com novidades. Um clube de leitura com vizinhas, voluntariado num asilo, onde aplicava cuidados aprendidos. Rafael e Beatriz me incluíam em decisões, como escolher uma escola nova para Caio. Miguel desenvolveu seu app, dedicando-o a mim, para avós que conectam gerações. Laura tocou sua canção num show escolar gritando: essa é para minha vovó heroína. No crepúsculo de um dia comum, sentada na varanda com um livro, percebi que a transformação não era só deles, mas minha, de sustentadora invisível para a matriarca celebrada. O testamento permanecia inalterado. Um lembrete silencioso de limites, mas o amor, agora autêntico, valia mais que qualquer herança. E assim, Salvador seguia seu ritmo, mas meu mundo dançava ao som de respeito reconquistado, provando que renascimentos vêm em qualquer idade, bastando uma faísca de coragem para acender a chama. Enquanto o sol poente tingia o horizonte de Salvador com tons de laranja flamejante, eu me via refletindo sobre como as marés da vida
podiam virar de repente, levando embora velhos padrões e trazendo à tona tesouros escondidos nas profundezas. Uma brisa salgada invadia a varanda, carregando cheiros de mar e manga madura, e eu, com um copo de suco fresco na mão, planejava minha próxima aventura solo. Uma visita a um museu de arte popular que há anos adiava, preferindo sempre priorizar os caprichos familiares. Mas agora, com o testamento selado como um mapa secreto, eu me permitia esses luxos egoístas, redescobrindo prazeres que o dever maternal havia soterrado. Foi nessa atmosfera de introspecção que recebi uma mensagem inesperada de Miguel. Vovó, estou montando um time para um hackathon online. Quer ser minha consultora? Seu conhecimento em saúde pode inspirar o projeto. Aceitei, curiosa, e passamos horas em videochamada. Ele compartilhando telas cheias de linhas de código coloridas. Eu sugerindo features para um app que monitorava idosos em casa, baseado em casos reais que vivi no hospital. Isso é genial, vovó! Você pensa como uma dev disfarçada, elogiou ele, e ri alto, sentindo-me parte de um mundo digital que antes me intimidava. Laura, não querendo ficar para trás, organizou uma noite de talentos no quintal deles, convidando-me como jurada honorária. Cheguei com um vestido florido que há tempos não usava, e lá estavam amigos dela, tocando instrumentos improvisados, sob luzes de pisca-pisca. Ela apresentou uma composição nova, uma balada sobre ondas que quebram e se refazem, claramente inspirada na nossa turbulência recente. É para você, vovó, que me ensinou a surfar emoções, sussurrou ao final, e o aplauso veio misturado a lágrimas minhas, disfarçadas como gotas de orvalho. Caio, sempre o imprevisível, transformou isso em caos divertido. Agora é minha vez. Eu faço mágica com as plantas do jardim. Ele desapareceu, uma flor atrás da orelha, rindo quando ela reapareceu no meu cabelo. E ali, entre truques bobos e gargalhadas, percebi como as crianças absorviam lições sem palestras, apenas vivendo o exemplo. Beatriz e Rafael, percebendo o florescimento individual dos filhos, propuseram uma dinâmica nova. Reuniões semanais de conselho familiar, onde cada um compartilhava vitórias e tropeços, sem julgamentos. Na primeira, no café da manhã de um domingo preguiçoso, Rafael abriu o jogo sobre uma promoção no trabalho que quase perdeu por estresse acumulado. Graças às nossas conversas, mãe, aprendi a pedir ajuda antes de explodir. Beatriz confessou inseguranças no estúdio. Clara, sua história de superar turnos duplos me motiva a negociar melhor com clientes. Eu contribuo com anedotas leves, como a vez que improvisei uma cirurgia com ferramentas precárias, ensinando que criatividade vence limitações. Os netos entraram na roda. Miguel, falando de um bug resolvido. Laura, de uma amizade reconquistada. Caio, de um gol marcado no futebol da escola. Essas sessões viraram rituais sagrados, tecendo uma rede de vulnerabilidade que fortalecia todos, transformando nossa unidade de frágil para resiliente, como fibras de um coqueiro, enfrentando vendavais. Dona Isabel, minha confidente de todas as horas, sugeriu uma escapada a duas. Um dia no Pelourinho, explorando casarões coloniais e provando acarajés quentes. Clara, você merece amigas que te elevem, não só família que te drene, disse ela, enquanto dançávamos ao som de um grupo de capoeira na praça. Ali, entre gingados e rodas animadas, contei sobre as mudanças sutis em casa e ela aplaudiu. Você plantou sementes de independência neles. Agora, colha seus frutos. Inspirada, comecei a frequentar um ateliê de cerâmica, moldando vasos irregulares que representavam minha jornada.
cheios de imperfeições, mas únicos e fortes. Um deles presenteei a Laura, que o usou como suporte para seu violão. Vovó é como nós, moldados pelo tempo, mas bonitos do nosso jeito. Surpresas continuavam. Rafael me levou a um jogo de futebol do Bahia, algo que José adorava e que eu abandonara após sua partida. Gritamos gol juntos, ele explicando táticas como se eu fosse novata, eu retribuindo com piadas sobre pacientes que fingiam lesões para escapar do plantão. Beatriz, por sua vez, me convidou para uma exposição de arquitetura moderna, onde suas obras eram destaque. Clara, veja como incorporei suas ideias de fluxo humano. Isso é graças a você. Os netos se juntaram em uma caça ao tesouro urbana que organizei, correndo por ruas antigas em busca de pistas históricas que eu espalhara, misturando diversão com lições sobre o passado de Salvador. Caio encontrou a relíquia final, um colar de conchas que fiz, exclamando: Vovó, você é a melhor caçadora de aventuras. Com o ano avançando, notei como o equilíbrio se solidificava. Eles resolviam crises financeiras sozinhos, como quando o carro de Beatriz quebrou e eles optaram por transporte público por um mês, rindo das peripécias. Aprendemos economia com sua escola dura, mãe, brincou Rafael. Eu, por outro lado, investi em mim, um curso online de fotografia, capturando pores do sol e rostos familiares em ângulos novos. Uma foto de Miguel codando ao luar virou quadro na sala, simbolizando o nosso elo-tec humano. Laura gravou um vídeo tocando ao meu lado, postando nas redes com legenda: Minha musa eterna. Caio desenhou uma história em quadrinhos onde eu era a super enfermeira, salvando o dia com curativos mágicos. Dona Maria, da yoga, me apresentou a um grupo de viagens para seniors e planejei uma ida à Chapada Diamantina, sozinha pela primeira vez. Clara, explore cachoeiras e cavernas, renove a alma, incentivou ela. Antes de partir, a família organizou uma despedida. Piquenique na praia, com sanduíches que eles prepararam. Rafael toastou: Mãe, vá conquistar o mundo. Nós cuidamos do forte aqui. Beatriz acrescentou: Sua independência nos inspira a sermos melhores. Os netos deram presentes handmade, um mapa desenhado por Caio, uma playlist de Laura, um gadget de Miguel para rastrear trilhas. Na estrada, sentindo o vento no rosto, compreendi que o respeito não era estático, mas um rio fluindo, nutrido por ações recíprocas. Salvador ficava para trás, mas meu coração carregava uma família reinventada. Prova de que faíscas viram fogueiras quando alimentadas com persistência e amor autêntico. As trilhas da Chapada Diamantina se revelavam como labirintos vivos, com cachoeiras cascateando em piscinas esmeralda e cavernas ecoando sussurros ancestrais. Um mundo que espelhava minha própria metamorfose. Rugoso, imprevisível, mas repleto de belezas ocultas. Caminhava devagar, bastão em punho, absorvendo o aroma de terra úmida e flores silvestres, enquanto o guia local, um homem chamado Seu Zé, com pele curtida pelo sol, contava lendas de garimpeiros que buscavam diamantes, mas encontravam lições sobre paciência. Dona Clara, a montanha ensina que o tesouro não está no brilho, mas na jornada, disse ele. E eu sorri, pensando em como minha família havia garimpado o respeito nas profundezas de erros passados. No acampamento à noite, sob um céu cravejado de estrelas que Salvador nunca mostrava tão nítido, enviei fotos pelo celular. Uma selfie na beira de uma queda d'água, com legenda Descobrindo Forças Novas. As respostas vieram como um coro. Miguel com Uau, vovó aventureira,
Manda mais cortes para eu mapear no app. Laura: que inspiração para uma letra de música sobre liberdade. Caio: vovó, viu o diamante? Traz para mim. Rafael e Beatriz em uníssono: cuide-se, mãe, sogra, orgulho de você. Aquelas mensagens, livres de pedidos velados, aqueceram mais que a fogueira crepitante. De volta a Salvador, bronzeada e revigorada, o sobrado me recebeu com uma surpresa orquestrada. Um churrasco no jardim, com bandeiras coloridas e uma faixa improvisada. Bem-vinda, exploradora Clara. Rafael grelhava carnes. Beatriz arrumava saladas com ervas que plantamos juntos. Os netos corriam com balões. Mãe, conta tudo. Como foram as trilhas? Zrênia perguntou Rafael, servindo um prato farto. Descrevi as subidas íngremes, as águas geladas que revigoraram minhas juntas, as noites de contemplação solitária. Miguel interrompeu. Vovó, baseando nisso, atualizei o app com alertas de hidratação para trilheiros idosos. Testei com seus dados. Laura tocou uma melodia nova no violão sobre montanhas que curam almas cansadas, dedicada à minha viagem. Caio, com mãos sujas de terra, mostrou uma caverna que construiu com caixas. Igual à sua, vovó. Entra e conta uma história de fantasma. Beatriz puxou conversa à parte. Clara, sua independência me motivou a aceitar um projeto em outra cidade. Vou viajar sozinha pela primeira vez. Rafael assentiu. E eu, mãe, negociei folgas no trabalho para mais tempo em família, sem depender de ninguém. Essas interações fluíam como riachos convergindo, formando um delta de conexões autênticas. Dona Isabel, convidada para o churrasco, cochichou. Clara, olhe como eles brilham ao seu redor, não acima de você. Inspirada, iniciei um diário digital, compartilhando trechos com os netos. Entradas sobre pacientes que superei no hospital, paralelos com desafios atuais. Miguel transformou isso em um blog colaborativo. Vovó, vamos coescrever posts sobre gerações codificando memórias. Laura contribuiu com ilustrações musicais. Caio com desenhos caóticos. Beatriz usou o diário como referência para um design de casa sustentável. Clara, suas histórias de eficiência no hospital influenciam meus blueprints. Rafael, prático como sempre, digitalizou fotos antigas de José, adicionando ao arquivo familiar. Para que as raízes não se percam, mãe. Uma tempestade literal abateu-se sobre Salvador, com chuvas torrenciais que inundaram ruas e testaram nossa resiliência coletiva. O sobrado, alto o suficiente, escapou, mas a casa de Rafael sofreu goteiras e alagamentos parciais. Em vez de pedir ajuda financeira, ele ligou. Mãe, pode vir para cá? Precisamos de mãos extras para limpar e sua experiência com emergências seria ouro. Cheguei com baldes e panos, organizando uma operação limpeza, como nos plantões. Beatriz secando móveis, Miguel usando o app para rastrear danos, Laura animando com músicas anti-chuva, Caio salvando brinquedos afogados, Rafael e eu, lado a lado, remendando telhas. Mãe, aprendi com você que crises unem, não dividem. No final, exaustos mas vitoriosos, jantamos pizza entregue, compartilhando risos sobre o caos. Isso foi melhor que qualquer herança, comentei, e eles concordaram, olhos brilhando de gratidão verdadeira. Dona Maria, da ioga, me arrastou para um retiro de meditação na costa, onde ondas ritmadas guiavam respirações profundas. Clara, libere o que resta de amarras, orientou,
a instrutora, e eu visualizei correntes se dissolvendo no mar. De lá, mandei áudios para a família, reflexões sobre impermanência, inspiradas em pacientes que parti. Laura respondeu com uma gravação cantada, Miguel com um algoritmo de mindfulness, Caio com barulhos engraçados. Beatriz e Rafael visitaram no retorno, trazendo um álbum de fotos da tempestade, para registrar que superamos juntos. Essas trocas viraram padrão, não mais unilaterais, mas um vai-vem de energias equilibradas. Com o carnaval se aproximando, propus uma fantasia coletiva. Heróis da vida real. Eu, como enfermeira lendária, eles incorporando profissões misturadas às minhas histórias. Ensaiamos passos de samba no jardim, rindo de tropeços, e desfilamos num bloco pequeno, onde o ritmo pulsava como batimentos cardíacos sincronizados. Miguel capturou tudo em vídeo. Vovó, isso vira série no YouTube. Laura compôs um samba-enredo sobre avós que dançam com o tempo. Caio pulava. Eu sou o doutor maluco. Rafael e Beatriz, fantasiados de arquiteto e construtor, curadores de lares, dançavam comigo. Mãe, isso é celebração pura. Meses depois, uma oportunidade surgiu para Beatriz, uma conferência internacional em Portugal. Clara, vou levar suas joias como amuleto e suas lições de força, disse ela, abraçando-me no aeroporto. Rafael cuidou das crianças, convidando-me para dormir lá. Noites de filmes antigos, onde comentávamos paralelos com nossa saga. Miguel venceu o hackathon com o app. Dedico a você, vovó. Prêmio vai para doação em nome de enfermeiras. Laura gravou um EP indie com faixa título Raízes Renovadas. Caio, em sua inocência, declarou: quando crescer, quero ser como vovó, salvador de mundos. Dona Isabel e Dona Maria viraram trio inseparável comigo, planejando uma viagem coletiva a Lençóis. Clara, sua família é espelho do que construiu, resiliente e radiante. Refletindo no espelho da vida, via não uma idosa, mas uma tecelã de destinos, onde fios de respeito entrelaçavam gerações. Salvador, com seu pulsar eterno, ecoava minha vitória. De provedora esquecida a inspiração viva, provando que rios de mudança nascem de gotas de coragem, fluindo para oceanos de harmonia duradoura. Lençóis emergia como um portal encantado na chapada, com suas ruas de pedra irregular ecoando passos de viajantes antigos. E nosso trio, eu, Dona Isabel e Dona Maria, desembarcava sob um céu de azul infinito. Mochilas leves nas costas, corações pesados apenas de expectativas boas. Clara, aqui a terra respira histórias como as suas no hospital, comentou Dona Maria, enquanto nos instalávamos numa pousada rústica com varandas que davam para morros verdejantes. Exploramos trilhas menos trilhadas, onde riachos cantavam melodias próprias. E eu, com os olhos protestando, mas espiritualado, contava anedotas de emergências que viravam milagres, inspirando as amigas a compartilharem segredos de vidas reinventadas. Dona Isabel, viúva como eu, revelou sonhos adiados de pintar quadros. Você me deu coragem para isso, Clara. Ver como desatou nós familiares me faz querer desatar os meus. À noite, ao redor de uma mesa com pratos de maniçoba e vinho local, tramamos planos malucos. Um ateliê coletivo em Salvador, misturando cerâmica, yoga e narrativas de idosas empoderadas. Vamos chamar de tecelãs do tempo, sugeri, e rimos até as lágrimas, sentindo a amizade como um bálsamo para almas que o tempo tentara enrijecer. De volta, o sobrado pulsava com novidades.
Miguel me aguardava com um protótipo físico do app, um dispositivo wearable que monitorava batimentos e enviava alertas poéticos. Seu coração dança como samba baiano. Lia uma mensagem teste. Vovó, testei em você durante a viagem via satélite. Agora, personalizei com suas histórias. Se o pulso acelera, toca uma gravação sua sobre superar crises. Impressionada, usei o gadget numa caminhada matinal, sentindo-me conectada não só à família, mas a uma rede invisível de cuidados. Laura, animada com meu retorno, propôs um duo inusitado. Ela no violão, eu recitando poesias que escrevi na Chapada sobre rochas eternas e ventos mutáveis. Gravamos num estúdio caseiro que ela montou no quarto, misturando acordes folk com minhas palavras ritmadas, e postamos online. Avó e neta, versos que curam. Comentários choveram, de estranhos tocados pela ponte geracional, e Laura sussurrou: Vovó, isso é nosso legado vivo, melhor que qualquer herança em papel. Caio, o pequeno visionário, transformou o jardim em base secreta de heróis, com tendas de lençóis e mapas rabiscados, onde eu era a rainha curadora. Vovó conta como salvou um rei no hospital. Pedia, e eu inventava variações, incorporando elementos da Chapada. Diamantes que viravam remédios mágicos. Rafael se juntava, construindo fortalezas de madeira reciclada. Mãe, ver Caio idolatrando você me faz repensar minhas prioridades. Tô reduzindo horas no trabalho para mais brincadeiras assim. Beatriz, de volta de Portugal com olhos brilhantes, trouxe souvenirs arquitetônicos, miniaturas de pontes lisboetas. Clara, inspirei um design lá, baseado no seu conselho de fluxos humanos. Agora, quero projetar uma casa para idosos ativos, com rampas como trilhas da Chapada. Discutimos esboços à mesa, eu opinando sobre acessibilidade, ela anotando furiosamente. Sua visão prática transforma tudo em funcional e belo. Dona Maria organizou um workshop de meditação ao ar livre, convidando o trio e, surpreendentemente, a família toda. No parque, sob mangueiras frondosas, guiamos respirações. Eu, compartilhando técnicas de calma de plantões caóticos. Dona Isabel adicionando toques artísticos com visualizações coloridas. Miguel relaxou o suficiente para confessar ansiedades sobre o futuro tech. Vovó, seu app me deu propósito, mas e se falhar? Orientei-o com analogias médicas. Falhas são diagnósticos, não sentenças. Ajuste e prossiga. Laura encontrou paz para compor uma suíte meditativa. Caio adormeceu, ronronando como um gatinho. Rafael e Beatriz, de mãos dadas, admitiram. Isso nos une de formas que dinheiro nunca uniria. O workshop virou mensal, atraindo vizinhos, transformando nosso círculo em uma comunidade vibrante de almas em busca de equilíbrio. Uma reviravolta veio com uma carta oficial. A ONG de enfermeiras aposentadas, beneficiária do meu testamento, me convidou para palestrar sobre reinvenção na terceira idade. Aceitei, viajando a Recife com Dona Isabel como companhia. No auditório lotado, narrei minha saga sem filtros, de provedora explorada a matriarca autônoma, ilustrando com fotos da família em momentos reconquistados. Aplausos ecoaram e uma enfermeira idosa se aproximou. Clara, você me deu forças para confrontar meus filhos. Obrigado por ser farol. De volta, compartilhei o vídeo da palestra com os meus. Miguel editou highlights, Laura adicionou trilha sonora, Caio desenhou capas. Rafael comentou: Mãe, orgulho define pouco.
Você está impactando além de nós. Beatriz propôs: vamos criar um fundo familiar para apoiar causas como essa, cada um contribuindo o que puder. O Carnaval Residual de Salvador inspirou uma festa temática em casa. Carnaval das Gerações, com máscaras handmade representando profissões misturadas. Eu como enfermeira sambista, eles incorporando toques meus. Dançamos ao som de batucadas improvisadas. Miguel DJando com beats eletrônicos fundidos a ritmos tradicionais. Laura liderando coros. Caio espalhando confetes. Dona Maria e Dona Isabel se juntaram, trazendo fantasias yogi carnavalescas. Rafael ergueu uma taça. A Clara, que transformou nossa família em orquestra afinada. Beatriz beijou minha bochecha. Sua coragem é o melhor ritmo que seguimos. Com estações mudando, iniciei um herbário no jardim, plantando ervas medicinais que usei no hospital, ensinando os netos propriedades curativas. Miguel integrou ao app. Agora detecta plantas via câmera. Laura infundiu chás com melodias. Caio fingia poções mágicas. Rafael construiu estufas. Beatriz desenhou layouts orgânicos. Dona Isabel pintou murais herbários nas paredes. Essas camadas de colaboração teciam uma tapeçaria viva, onde cada fio, aventura, confissão, criação, reforçava o todo. Refletindo à noite, via Salvador não como fundo, mas como cúmplice. Suas curvas e cores espelhando minha trajetória de ondas quebrantes a marés serenas, onde coragem gotejante formava deltas de união perene, nutrindo horizontes infinitos de afeto, renovado